Romanos e a teologia de Paulo. Parte 9. Romanos e a teologia paulina. Obviamente, não há espaço nem mesmo para um esboço dos pontos teológicos que poderiam ser extraídos após esta exegese teológica de Romanos. Mas algumas conclusões, algo não sistemático, podem ser obtidas, as quais irão, eu espero, afiar as questões para nossa discussão futura. Primeiro, pode-se defender a tese de que Paulo pode ser visto não apenas como um teólogo da aliança, mas um tipo muito particular de teólogo da aliança. Ele sustentava as doutrinas judaicas centrais de monoteísmo, eleição e escatologia, vendo-as todas redefinidas em Cristo e no Espírito. Ele repensou toda a visão de mundo do judaísmo antigo, não menos a do seu próprio farisaísmo, sem a menor sugestão de que ao fazer isso ele estivesse se vendendo ao ambiente pagão que o envolvia, ou que dele estivesse indiscriminadamente tomando. Sua teologia e seu lugar dentro da história das religiões são marcados por sua crença central em que o Deus Criador era também o Deus da aliança, em que a aliança com Israel sempre foi pretendida como um meio de trazer o cosmos inteiro de volta aos eixos e em que esta intenção havia agora se realizado, em princípio, em Jesus e estava sendo implementada pelo Espírito. Segundo, a leitura da crítica de Paulo ao judaísmo que vem se tornando popular por Sanders e outros, em contraste com a leitura luterana normal, tem, em princípio, sido confirmada pelos detalhes da exegese teológica. A crítica de Paulo a Israel se referia não a proto-pelagianismo ou ao moralismo, mas a que a aliança fosse considerada etnocêntrica. Contudo, o que não é frequentemente visto é a forma pela qual a teologia da cruz, tão querida aos corações dos expositores luteranos quanto próxima do centro de Paulo, reside no núcleo dessa crítica tanto quanto sempre foi no esquema antigo. Ler Paulo à moda pós-Sanders não é, como algumas vezes se sugere, marginalizar esta ênfase central, mas realmente lhe dar a medida completa. Terceiro, a releitura de Sanders, todavia, não foi, no meu ponto de vista, longe o suficiente. Essa releitura ainda parece assumir, com o modelo antigo, que justificação é um termo de transferência que descreve como as pessoas são salvas, e, por consequência, que Paulo tinha se desfeito do sistema judaico de linguagem teológica. Na verdade, isso é desnecessário, assim como a persistente divisão entre leituras forenses e incorporativas da teologia de Paulo. Ambas categorias são, de fato, frutos da ênfase central na aliança. Uma vez isso levado em conta de modo firme e definitivo, tudo mais se arranja ao redor, e as diferentes ideias metafóricas que Paulo evoca vez após vez encontram seus lugares apropriados sem que uma atrapalhe a outra. Justificação não é, para Paulo, como as pessoas entram na aliança, mas a declaração de que certas pessoas já estão dentro da aliança. É a doutrina que diz, Gálatas 2, versos 16 ao 21 com Romanos 14, verso 1 ao 15, verso 13, que aqueles que acreditam no evangelho cristão pertencem, juntos, à mesma mesa. É a base para a unidade da igreja, ultrapassando barreiras raciais, pelo que Paulo lutou tão duramente. Quarto, nós vimos o tempo todo que por trás da sequência poética de Romanos, respondendo a necessidades retóricas particulares da situação que Paulo estava tratando, há uma sequência narrativa particular que mostra, de modo suficientemente claro, a forma geral da teologia de Paulo, e que, na verdade, fornece uma janela para as histórias que caracterizavam sua visão de mundo inteira. A narrativa implícita é a da história do Deus Criador e a criação, da aliança com Abraão como meio para a restauração da criação e dos seres humanos, da falha paradoxal, e ainda assim do paradoxal sucesso, na morte e ressurreição de Jesus, de sua implementação pelo Espírito através da missão apostólica, e de sua consumação final na renovação de todas as coisas. Romanos é, talvez, um texto tão bom quanto qualquer outro para experimentar este modo em dois níveis, ou talvez em muitos níveis, de se ler Paulo, e através do qual falar de nossas contínuas questões metodológicas a respeito do tipo de coisa que é a teologia paulina, e como podemos saber que a descobrimos. Assim, me parece muito claro que Romanos 5 a 8 não é a força central da carta, mas pode se tornar uma versão especial da história que reside no centro do mundo narrativo de Paulo. Da mesma forma, Romanos 1, verso 3 ao 4, não é a declaração do tema de Romanos, mas é uma declaração especial do Evangelho que, estando no centro de todo o seu sistema de crenças, gerou o argumento específico desta carta, resumido prolepticamente em Romanos 1, versos 16 e 17.
A demonstração de todas essas conclusões será encontrada no experimentá-las. Se eu estiver certo, ou mesmo parcialmente certo, Romanos deve ganhar em coerência teológica e situacional, e luz deve ser lançada sobre todas as outras cartas e em nossas várias ideias sobre o auto-entendimento de Paulo e de sua missão. Essa última possibilidade é muito vasta para ser contemplada no momento. Eu espero que este artigo ofereça pelo menos um passo em direção ao primeiro ponto, em outras palavras, que o texto da grande carta possa agora ser visto como um todo único e fazer sentido tanto no aspecto teológico quanto no situacional, expressando exatamente aquilo que Paulo queria que ele expressasse, tratando de um contexto particular com uma mensagem particular e, ao mesmo tempo, se apoiando de coração sobre um núcleo consistente, sobre um sistema de crenças e uma visão de mundo, no meio da qual Paulo se viu como um servo do Messias, Jesus, chamado para ser um apóstolo, e separado para o Evangelho do Deus Criador e da Aliança.